Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, o nosso muitíssimo obrigado pela presença de todos. A Comissão de Direito Aeronáutico, eu sempre insisto em contar um pequeno breve dessa comissão, uma comissão nova, mas que trouxe um grande norte para o direito aeronáutico do Brasil. Nós iniciamos numa subseção aqui do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Com 3 meses fomos guindados para essa seccional, e esse seminário já passa do 30º seminário dentro do nosso muro. Nós, em relação a atividades externas acadêmicas, visitando os esquadrões CENIPA, ALA 11, DECEA, tantas outras, ANAC, inúmeras visitas na ANAC, seja no Rio, seja em Brasília, então Ministério Público, Justiça Federal, Junta de Julgamento Aeronáutica, ou seja, essa comissão já trouxe ao debate, muito obrigado, mais de 100 pessoas. Hoje nós fazemos parte da Comissão de Direito Aeronáutico Espacial e Aeroportuário do Conselho Federal da OAB. E a OAB assume uma posição vanguardista, porque nós temos uma grande liberdade de expressão e muitas vezes as nossas opiniões são contrárias à própria instituição. E há algum tempo, quando eu fui nomeado ao Conselho Federal, eu conversei com o Dr. Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho, e disse: doutor, nossa comissão tem um posicionamento muitas vezes diverso. E ele me disse: Antônio, quando eu morrer, eu quero que na minha lápide esteja escrito: aqui jaz um democrata, ouse. Então essa é a assinatura dessa comissão. A dialética, a divergência são fundamentais. O nosso grupo sempre diverge entre nós, mas com boa fundamentação. E o que a gente sempre pauta, principalmente tratando-se de direito aeronáutico, que se as discussões forem políticas, econômicas, a segurança de voo está sempre em primeiro lugar. Então, não tem como discutir nenhuma questão sem pautar a segurança de voo. Todos nós somos imersos na aviação, seja de forma jurídica, mas também de forma operacional, e quem nos acompanha sabe que eu uso sempre o verbo garimpar em relação aos membros desse grupo, pela dificuldade em achá-los e pelo valor que eles têm. Então são pessoas incansáveis, e hoje eu posso apontar aqui, além da nossa vice-presidente, doutora Juliana, doutor Sérgio Martins, doutor Rafael, doutora Júlia, doutor Wagner Dockhorn, sempre erro o nome do Wagner. O Wagner é especialista em direito espacial. Doutora Amanda, que estava aqui conosco. Tantos outros membros que não. Doutor Fábio Anderson, que teve um problema agora de familiar, teve que sair. Tantos outros que são parceiros dessa comissão. Desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, que além de magistrado tem na sua corrente sanguínea o vírus da aviação, também foi aviador. E agora o direito aeronáutico, semana passada, teve um grande salto, a criação do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico, que eu tive a honra de receber a outorga, de ser um dos diretores, e a gente espera fazer também um bom trabalho em relação à seriedade do direito aeronáutico brasileiro. Vivemos em um momento, como eu disse lá no IBAS, que é o olho do furacão, né? Nós estamos em um furacão caribenho de alta intensidade. Nós temos o capital aberto em 100%, nós temos desenvolvimento de infraestrutura. Hoje a concessão de blocos de aeroportos é feita em blocos, e era uma crítica dessa comissão, que sempre reclamava, e a gente conversou até com o secretário de Aviação Civil, o Dr. Rony, se as concessões só atingiriam aeroportos primários, e aí não teria a famosa capilaridade que a gente espera da aviação. E hoje a gente já vê aeroportos secundários sendo atingidos. Agora a última rodada
principalmente no Centro-Oeste, nós vimos Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta, teve mais alguma, os amigos da ANAC que podem me acrescentar, mas é uma característica que o nosso Brasil o nosso Brasil tem em relação à aviação civil, e essa comissão teve um papel tem um papel hoje de grande interlocução. A gente junta forças, a nossa bandeira é realmente juntar forças em todas as instituições, e eu acredito que daqui a 5 a 10 anos a aviação civil brasileira terá um panorama completamente diferente do que nós vivenciamos. Hoje, os senhores me perdoem, hoje eu vou me ausentar um pouco antes. Hoje eu vou dar até uma palestra, né, na OAB de Minas sobre esse tema, sobre a abertura do capital estrangeiro, o cenário de aviação internacional. E basicamente é isso. Eu queria saudar as autoridades civis e militares aqui presentes. O Coronel Marcos Elael é um trabalho de pioneirismo na Junta de Julgamento Aeronáutico. A Junta de Julgamento é uma parceira nossa, tanto é que nós, vou repetir a palavra, garimpamos um braço jurídico da Junta de Julgamento, a doutora Juliana, que era oficial jurídica lá da Junta, e nós percebemos a competência e o valor e trouxemos para o nosso grupo. E o brigadeiro Sérgio Lins, que é um grande amigo, está sempre conosco também, seja na Barra, seja aqui, é uma honra para a gente, todos os outros advogados. E hoje, por incrível que pareça, é um dia atípico para a gente, porque a casa não está com gente puxando cadeira lotadas. E aí, nossos seminários sempre foram transbordando pessoas. Mas hoje, e isso não é ruim, hoje é um tema só de advogados. Aí você diz, é uma comissão de direito aeronáutico, mas os nossos temas muitas vezes passam a questão extremamente jurídica e vêm pilotos, comissários, controlador de tráfego aéreo, mecânico, estudante. Essa é a composição normalmente do nosso público. Teve a última que estava Força Aeronaval, o Almirante Noga, todo o DSEA, CENIPA. Começou de uma forma, a gente percebeu esse corpo porque uma vez eu liguei para o CENIPA, conversando com o jurídico, que é onde a gente tem muita proximidade, falei, doutor Adriano, o senhor pode vir ao Rio, dar palestra? Ele falou, te dou a resposta amanhã. No dia seguinte ele me ligou e falou, Antônio, eu não posso. Eu falei, poxa, que pena, né? Quem eu pedi ao brigadeiro, ele falou, quem vai é ele. E aí a gente percebeu que não vinham mais, que a gente, além dos nossos convidados, vinham os brigadeiros 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, a gente falou, olha, essa comissão realmente ganhou uma notoriedade. A gente fica muito feliz com isso. Eu quero muitíssimo agradecer, já saudar a generosidade de vocês, dos palestrantes. Vocês vão contribuir muito com esse tema. Esse tema é de uma densidade, e eu não sou um grande conhecedor da Convenção de Cape Town, mas eu fiz meu dever de casa e tive uma percepção até social dos reflexos dessa convenção, né? Porque a gente percebe a interpretação normativa, e a gente que trabalha no direito aeronáutico, com todo respeito à soberania legislativa do nosso país, a gente sabe que o direito nosso é basicamente um direito internacional público e privado, um direito internacional, um direito basicamente comparado, e aí a gente fica preocupado com o alcance social disso, né? Como na última empresa que pediu a recuperação judicial, que eu lembro que o diretor da ANAC me disse, Antônio, foi no dia 24 de dezembro, né? Imagina as aeronaves parando nesse dia, o alcance social disso tudo, mas esse vai ser o debate que eu deixo para os grandes entendedores. Vou passar a palavra para a nossa vice-presidente, que vai ser mamãe agora, e ela vai, inclusive durante o debate, a participação dela, ela pediu para que seja daqui, porque para evitar levantar e descer, então eu já faço essa ressalva aos palestrantes. Doutora Juliana, por gentileza.
Boa tarde. O Antônio adora me deixar constrangida aqui. Quando eu venho é impressionante. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos. É com muita satisfação que a gente organiza esse evento, né? Queria agradecer a presença dos palestrantes que vão tratar desse tema tão relevante, até devido à repercussão que teve da recuperação judicial da Avianca, né, que é de conhecimento de todo mundo. É um tema importante, ainda mais para o Brasil agora, que está nesse crescimento da aviação, com essa questão que o Antônio já levantou da abertura do capital estrangeiro, como é que fica o Brasil no cenário internacional, né, tendo violações ou não aí, que os nossos palestrantes vão falar sobre a Convenção da Cidade do Cabo. Então, é um assunto relevante, pertinente, né? A gente fica satisfeito da OAB sempre permitir que a gente traga os assuntos para debater aqui, e sempre de uma forma democrática, né? Sem ter nenhum viés ou econômico ou político querendo defender algum lado, né? Sempre de uma forma plural que a gente convida os nossos palestrantes. Eu queria agradecer pessoalmente a presença dos palestrantes aqui hoje, disponibilidade de tempo, de horário, botar um tempo na agenda para vir aqui falar para a população, para os advogados, que hoje a maioria é advogado, mas como o Antônio falou, normalmente a gente tem um público bem diverso, né, do setor da aviação. E queria lembrar também, fazer uma retrospectiva dos eventos que a gente teve esse ano, né? Porque a comissão trabalha arduamente para fazer esses eventos para vocês. É com muita satisfação que nos organizamos e montamos esses eventos. Aí, se vocês me permitem, eu vou só fazer uma retrospectiva dos eventos desse ano, porque, né, de todos os anos para trás, aí ia ficar uma hora aqui falando. Então, esse ano, a comissão começou já em fevereiro, até antes de aprovada a lei, fazendo um debate nacional sobre a abertura do setor aéreo ao capital estrangeiro. Foi o primeiro evento do ano, a casa estava lotada, né? Vieram vários debatedores, o assunto foi bem polêmico, foi bem interessante. Depois disso, a comissão já fez o evento na Barra da Tijuca, né, junto com a comissão da Barra da Tijuca, que foi sobre o RBAC 117, os reflexos jurídicos e práticos nas operações offshore. Depois disso, teve um evento que foi o primeiro em parceria com a Comissão de Direito Marítimo, né, que tratou sobre as concessões de portos e aeroportos. Depois foram 2 eventos que foram organizados no Conselho Federal, um sobre a desregulamentação do setor aéreo e o outro sobre transporte aéreo irregular e seus reflexos. Agora, em agosto, teve um outro evento que a comissão fez em parceria com a Comissão de Direito e Defesa do Consumidor para tratar de transporte aéreo e direito do passageiro. Foi um evento também bem legal lá na Barra. E estamos fazendo esse evento aqui hoje, que vai ser o último evento da comissão esse ano, aí os próximos eventos no ano que vem. E, para quem não sabe, a gente sempre publica com uma certa antecedência, dentro do possível, né, as nossas informações nas nossas redes sociais. Então, quem não segue ainda a página da comissão no Facebook e Instagram, pode colocar lá para seguir, que aí vai ter sempre conhecimento, ter um pouco de antecedência para tentar se organizar para comparecer nos eventos do ano que vem. No início do ano, talvez eu não esteja assim tão presente quanto eu gostaria, mas estarei, a partir do segundo semestre, estarei mais presente aqui fisicamente, mas eu sempre ajudo na organização do evento. E queria agradecer a presença de todos, passar a palavra agora para o desembargador Antônio Carlos Esteves. Uma observação institucional, além dos palestrantes, doutora Ingrid, doutora Natália, doutor Sérgio, eu queria também registrar o doutor Felipe Bonsenso, que está agora à frente da Comissão de Direito Aeronáutico de São Paulo. Então, a sua presença significa uma junção de forças da instituição. Eu fico muito feliz com a sua presença, que a gente junte forças também com a OAB do Distrito Federal, com a OAB do Espírito Santo, essa é a intenção do Conselho Federal, e também ressaltar na retrospectiva desses 2 anos. Nós tivemos um marco histórico, a Comissão de Direito Aeronáutico entrou para o CNPA. Nós hoje temos uma cadeira no Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, dentro do CENIPA, e foi muito difícil porque eu fui lá fazer a sustentação oral, passei por uma sabatina, escutei o que o mercado pensa da presença de advogados, ouvi posições tipo, vocês não são bem-vindos, já que aqui as informações são sensíveis e confidenciais, e vocês fariam mau uso dessas informações. E
entre mais de 50 instituições, 5 votaram apenas contrários. Nós estamos lá e isso só conseguimos porque o mercado tem muito respeito por nós. Então, eu saí de lá extremamente feliz, orgulhoso pelo grupo, e também tivemos uma premiação da Petrobras no Peotran, que dentro do mercado offshore, quem conhece, é um dos prêmios de maior valor, e a Petrobras me chamou lá para dar uma palestra e eu fui surpreendido pelo reconhecimento da Comissão de Direito Aeronáutico como uma instituição que mais preservou a segurança de voo e a prevenção no offshore. O nosso papel, como um papel reflexo, também nos surpreendeu. Nós hoje temos um papel de salvar vidas. Por incrível que pareça, o direito aeronáutico assumiu esse papel. Como? Os operadores diretos e indiretos da aviação em si dão o seguinte feedback para a gente. Olha, depois que vocês trouxeram o conhecimento, o alcance das responsabilidades cíveis, administrativas e criminais, os nossos exceedas diminuíram, atenuaram e alguns zeraram. Isso, para quem trabalha com prevenção de acidentes, significa salvar vidas. Esse papel para a gente já também nos deixa muito orgulhosos. Então, eu vou encerrar por aqui. Desembargador, sua presença aqui nos deixa extremamente felizes, é um grande reforço para o time, e seja bem-vindo. Muito obrigado, comandante. Muito boa tarde a todos. Vou procurar ser o mais breve possível, mas também sem que eu cometa injustiças com o Poder Judiciário, em especial dos estados do Rio de Janeiro e o nosso estado de São Paulo, porque nós tínhamos um grande problema. A especialização do juiz, porque o juiz pode pode julgar não é assim tão difícil. O difícil é fazer justiça. E se eu fosse contar o que a minha vida com o ar, ela tem pelo menos dois episódios conhecidíssimos. Um em 59, em que um cadete estava treinando em Manguinhos e ele abriu uma curva ascendente de grande abertura e encontrou-se com o Viscount, que não estava fazendo curva de aproximação, ele estava descendo direto. Não sei porquê. O fato é que o cadete ejetou, ele saiu depois, não foi oficial. Mas o avião da Paner, ele entrou chão adentro em Ramos e não sobrou ninguém. 40 anos depois, o primeiro presidente do regime especial militar, o senhor General Castelo Branco, morreu num acidente semelhante, e o piloto chama-se Alfredo Malan e não era da minha turma, ele era da turma do Eduardo, que tinha ocasionado aquele acidente. Então, segurança é a palavra de ordem. Aliás, esta convenção da Cidade do Cabo, que eu acabei confessando aqui ao nosso comandante, eu estive na Cidade do Cabo, mas não vi aeroporto, porque eu cheguei lá de carro. Eu não vi aeroporto. Ele disse que efetivamente
O aeroporto, mas não pousou lá não, né? Não. Pois é. Mas o fato é que embaixo da Namíbia para a África do Sul, nós temos uma participação excepcional. A Marinha da Namíbia é nacional, são os nossos barcos. Nós fizemos a Marinha da Namíbia. Até hoje há oficiais da Marinha que continuam dando instrução, porque uma Marinha não se faz de uma hora para outra. É só perguntar a Dom João VI, ele vai dizer aos senhores que atravessar o Atlântico com escolta das embarcações inglesas foi uma segurança, foi uma viagem de férias, porque ninguém se atrevia a se aproximar das embarcações inglesas. Mas não é esse o problema. O fato é que os tribunais, tanto o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo, especializaram varas, e nós ainda não temos aqui Câmara, mas em São Paulo começou por Câmara, ou seja, começou por cima. O desembargador lá sabe o que é uma aeronave, porque às vezes a gente diz assim, você sabe o que é uma aeronave? Olha, pássaro também voa e não é aeronave. Balão também voa e não é aeronave. Então é preciso isso que a gente fala em tom jocoso, é o grande problema, porque é isso, coronel, que é o sistema de investigação e proteção e prevenção, que tem a ver e muito com o que se discutiu na cidade do Cabo, né? Que se resume em segurança. Né? Então, se nós formos fazer uma conta rápida, há um dito popular, isso já é popular, isso não é técnico, em matéria de proporcionalidade. Acidentes aéreos e acidentes terrestres, acidente aéreo é quase nada. Por quê? Porque nós cuidamos dos nossos equipamentos de uma forma que eu estava vendo aqui, as últimas resoluções que saíram sobre segurança são 50, todas elas falando sobre segurança. E a rapidez com que nós atuamos, desculpe mencionar um fato militar, mas o KC-390 da Embraer é de tal forma importante que trouxe até a Boeing para ser nossa sócia, porque eles queriam saber qual era a tecnologia de transformação do C-130, o Hércules, que aquilo ali foi a minha vida. E como é que nós transformamos o C-130, o Hércules, no KC-390, que já está voando, já está sendo vendido e nos dando grandes esperanças. E para explicar isso a um juiz é muito difícil. É muito difícil. Para quem pilotou avião pequeno, o senhor está habituado com esses monstros, essas cidades que andam pelo ar. Mas não, o gostoso mesmo é voar num Cessna, sabe? O gostoso é voar num Cessna e saber o que como é que a liberdade como é que eu vou falar sobre liberdade, não é? Voe num Cessna
E é um... Estou fazendo propaganda. Nem é brasileiro. Puxa, de uma certa forma, foi bom o senhor falar nisso, a Lufthansa tem piloto brasileiro, a Air France tem piloto brasileiro, a Alitalia tem piloto. Olha que a Alitalia para ter piloto brasileiro foi um pouco difícil, mas nós somos muito bons de futebol e de voar, sabe? Nós voamos como poucos no mundo inteiro. Desculpe a falta de modéstia, mas o fato é que a gente precisa saber que este país, o impeditivo deste continente está num fator moral, que é a corrupção, que não pensem que a Lava Jato vai acabar com a corrupção. Não vai, porque a corrupção é um fator humano. Ela existe em todo lugar. Quem tiver dúvida, que faça uma visitinha ao senhor Silvio Berlusconi, na Itália, e saberá o que eu quero dizer. É muito difícil. Mas nós especializamos os juízes porque o juiz não sabia qual era a diferença entre marca e patente. O juiz não sabia o que era uma assembleia societária, não sabia para que servia. E nesse ínterim apareceram duas coisas. Primeiro, a nossa lei de falência era um decreto-lei 7661 de 1945. Eu já tinha 2 anos. O Cambuci já me conhecia. Quer dizer, então o resultado prático da situação, no primeiro artigo do decreto-lei 7661, que era chamada Lei de Falências, dizia: considera-se falido. As 3 primeiras palavras do... Era falido. Considera-se falido. Quem não paga. Hoje, a Lei 11.101, que é de 2005, tem gente aqui que nem era nascida em 2005. O fato é que começa falando sobre recuperação. E aí está, os senhores vão ter oportunidade de saber o que aconteceu com a Pané, porque eu voei nas asas da Pané, DC-4. O DC-4 o senhor só vê, o senhor só conhece, né, de fotografia, né? Mas o fato é que eu voei nas asas da Pané. E nas asas da Varig nem se fala, porque na ocasião eu era advogado do Banco Central do Brasil, eu não era magistrado. E eu trabalhava na dívida, e trabalhava em Nova York. E, como isto é Brasil, eu tinha o upgrade. Nós não tínhamos dinheiro para pagar a primeira, mas eu sempre andei de primeira classe. Agora nem primeira... Agora, na Varig, que era a primeira classe mais importante do mundo. O nosso champanhe era Moët & Chandon. Moët & Chandon. Não se fala o mas Moët & Chandon. Aqueles foram os melhores momentos da minha vida, além de ter visto Regina Lúcia. Regina Lúcia é uma outra história, eu contei, eu não vou ter tempo. É porque eu fui noivo 25 vezes. É simples, é porque só se podia tentar ósculos labiais se houvesse proposta matrimonial. Então, tinha que existir. Então, mas o fato é que eu não quero me perder, quero dizer que o respeito que nós temos pelos nossos meios de transporte, em especial a aviação e a marinha, é de tal ordem que nós fizemos, eram 8 varas falenciais
Eram falências e concordatas, e hoje são 7 varas empresariais que examina, julga, trata de indústria, direito industrial, que é o INPI, né? A marca, nós sabemos a diferença entre registro e sabemos a diferença entre o certificado, né, das invenções, e as histórias das invenções nos deixariam aqui dias, a começar pelo avião, porque os americanos lá foram catapultados. O nosso barbacenense, ele não era de Santos Dumont, porque Santos Dumont não existia, era uma parte de Barbacena. Continua mineiro, continua. Não tenha sombra de dúvida. E ele é mais cultuado na França do que aqui. Ele é mais herói na França, até porque ele ficava 6 meses em Paris e 6 meses no Brasil. Sendo que quando ele estava em Paris, eu não sei, me disseram e eu estou pesquisando, mas ele tinha um guarda-livre, não havia advogado na ocasião, 1920 e poucos, né? O advogado existia, mas advogado mesmo, era o Evaristo de Moraes, que não era advogado, era rábula. Se tiverem oportunidade de ler Memórias de um Rábula Criminalista, não deixem de ler, porque é uma maravilha. Mas o fato é que, até pelo motivo que nos traz aqui, nós tivemos essa glória. E temos essa glória que é o K390, que em Pirassununga há um T6. T6 era da nossa época, né? A gente fala em T6, Norte América, o pessoal olha assim, o que é isso aí? Mas o T6 era um avião. E como é que um juiz vai saber qual era a diferença de risco de voo de um T6 para um Cessna, que estava começando na ocasião? É preciso ter ao menos uma ideia do tipo de aparelhamento. E eu estava vendo aqui ainda há pouco, aí desisti, porque no Cessna a gente faz um checklist de 30 itens, 30 e poucos, né? Inclusive um deles eu erro tudo, porque é o combustível, para saber se o combustível está realmente em ordem. E já encerrando, embora querendo contar coisas sensacionais, eu trouxe 2 volumes. Um é o último deles, Hamilton Lourenço, juiz de direito, excelente juiz de direito, mas muito melhor instrutor de voo. Era o meu instrutor de voo. Ele escreveu esses livros e tem tempo de contar? Por favor. Eu contei da última vez que estivemos juntos, porque ele trabalhava como faixa, pescava, né? E aquilo, como o pessoal tem curiosidade, como é que aquilo vai para o ar? Pesca, né? É em movimento. Joga a Garatex. Exatamente. Não é. E ele fazia isso. Ele vivia disso. E estudava de noite direito para ser. Ele foi defensor público e foi piloto. E, para terminar, ele estava num serviço anunciando um espetáculo circense.
né? Hoje não percam às 8 horas, o palhaço tal, né? Tal, e isso tudo através de um aparelho, né? que eles gravavam, e o agente do circo apertava lá o botão e ele tinha que voar, ele não podia passar de 2.000 pés, porque senão ninguém ouvia. E lá de dentro do aparelho ninguém ouve. Não é só fora. E hoje não perco. Bom, de repente, aquele. O injuntor estava entupido. E aí diz, pô, vamos cair. Eu digo, eu tenho que ir. Qual é a alternativa? A alternativa era um campo de futebol em que se desenvolvia uma calorosa partida. E ele disse, troca aí, grava aí, saiam, perigo, saiam, perigo. E vou pousar e tal. Muito bem, o cara começou a berrar, e os jogadores de futebol se afastaram e ele conseguiu, não sei como, eu perguntei a ele, era um Simpson Voyager. Isso nem existe, mas é igual ao albatroz, só tem 4. Se alguém vira um albatroz, pega e guarda, porque não tem mais. O fato é que ele pousou no campo no campo de futebol. Muito bem. Era o injuntor, né, que não estava deixando passar. Olha a importância do cheque. Aí soprou, colocou de novo no lugar, atarrachou, e digo, bom, agora vamos sair daqui, né? E efetivamente saíram. Que arte! Um campo de futebol. E a faixa ficou deitada no chão, mas conseguiu muito bem. E subiram. Excelente. E lá embaixo, eles olhavam assim a cidade toda correndo. Mas correndo fora do avião. Ué, o que está havendo? Eles esqueceram de trocar a mensagem. Saiam! Perigo! Eu vou pousar! É uma emergência! Esqueceram de trocar a mensagem e não ouviam lá de dentro. Pois é, eles são dessas histórias que estou aqui. Eu vou pedir ao comandante que faça uso de sua inteligência e veja como vai sortear. Ele já passou. Não tem ninguém lá daquele lado. Assim, o Antônio sempre me constrange. Então está dentro da sua. Trabalha em torre? Não, né? Porque senão a gente tinha isso. Pois bem, senhores, essa é um pouquinho da vida de uma pessoa que ama a aviação, e eu não sei se eu amo direito não, sabe? Eu não sei. Mas o fato é que quando eu aprendi que o piano conseguiu reunir 3 coisas tão simples e tão importantes. Nemnem ledere, não feria ninguém. Quic sum, dar a cada um o que é seu. E honeste vivere, viver honestamente. Tudo se resume nesses 3 princípios que foram reunidos por o piano e que eu deixo, além dos livros do Hamilton, que é piloto e grande juiz. Ele me ensinou as 2 coisas, me ensinou a julgar e me ensinou a voar. Vale a pena ver as coisas que ele disse. E eu agradeço aos senhores o silêncio, que eu não sei se é de comiseração ou se, afinal de contas,
comandante, eu devo ter trazido alguma coisa que possa lhes ter servido para a vida de cada um. Muito obrigado. Eu estou preocupado. Quer telefonar para ver se tem helicóptero? Eles levam lá para Não, porque às vezes tem. O pessoal que trabalha com salvamento trabalha com helicóptero. E a frase é: eu sabia que eles viriam. Bem, vou pedir ao doutor Rafael que dê continuidade agora. A gente vai desfazer a mesa para que os palestrantes possam tomar lugar. Depois eu assino. E muitíssimo obrigado, desembargador. É um grande, eu não sei nem qual o adjetivo que eu dou para o desembargador, mas ele é um grande companheiro, impulsiona esse grupo com seu conhecimento, com a sua experiência. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu vou deixar os livros com a Juliana. Eu não sei como ela vai fazer, pois são dois. Olá, boa tarde a todos os presentes, muito obrigado pela presença. Eu sou membro da comissão, então faço minha todas as palavras do Antônio com relação aos agradecimentos e às saudações às autoridades aqui presentes e os demais senhoras e senhores. Então vamos dar início, então, ao nosso tema de hoje, que é a Convenção da Cidade do Cabo e a Recuperação Judicial, e eu vou chamar os palestrantes para compor a mesa, fazendo uma breve apresentação e depois cada um fará a sua exposição. Então, primeiro eu vou chamar a doutora Ingrid Vasconcelos. Hoje ocupa a posição de gerente jurídica da Latam Airlines, mas já atuou em outra companhia aérea e tem vasta experiência em financiamento de aeronaves. No jurídico da Latam, Ingrid está à frente do time de responsáveis do time de responsável, contratos, frota, direitos de tráfego e concorrencial. Formado em Direito pela Mackenzie e pós-graduado pelo INSPR e pela FGV. Então, Ingrid, por favor, obrigado pela sua presença. E agora eu convido para compor a mesa a doutora Natália Machado Góes, que é especialista em regulamentação de aviação civil, formada em Direito pela Universidade do Estado, UERJ, com pós-graduação em Direito Privado e Processo Civil. Inscrita nos quadros da OAB, atua há 9 anos com Direito Aeronáutico, na Gerência Técnica de Registro Aeronáutico Brasileiro, que é o famoso RAB. Que todo mundo chama, né? Integrou força-tarefa estabelecida pela OACI para a implementação do artigo 21 da Convenção de Chicago. Obrigado, Natália. Dando continuidade, agora convido para compor a mesa o Dr. Felipe Bonsenso, que é mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, dissertação sobre a Convenção da Cidade do Cabo e Protocolo Aeronáutico. Advogado especializado em Direito Aeronáutico, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB-SP, membro da Aviation Working Group e diretor do grupo de trabalhos que desenvolve protocolo para o setor MAC, Mineração, Agricultura e Construção Civil. Felipe, obrigado. E agora vou convidar o Dr. Sérgio Ribeiro Martins. Ele é advogado especializado em Direito Aeronáutico e Seguros e Resseguros, com especializações na UF e na Escola Nacional de Seguros. É membro da Comissão de Direito Aeronáutico Espacial e Aeroportuário da OAB do Rio. Por favor.
Quem vai iniciar a apresentação vai ser o Dr. Felipe. E aí pode ficar à vontade, se preferir aqui embaixo. Pode... Microfone avulso. Pronto. Já colocaram. Já te deu a proposta? Você só me... Quer que eu te avise quando está te contando? Tá bom. Deixa eu... Passar o microfone para o meu amigo Dr. Felipe. Só lembrar, senhores, que a palestra está passando ao vivo no canal OAB-RJ do YouTube, depois ficar gravada. Obrigado. Obrigado a todos os presentes, ao colega Antônio pelo convite. É sempre uma grande satisfação participar de eventos como esse e tratar de um tema de tanta relevância para nós aqui no Brasil e que recentemente foi tão debatido no caso da recuperação judicial da Avianca. Como foi apresentado, eu escrevi uma dissertação sobre a Convenção da Cidade do Cabo, defendida na Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Marco Fábio Morcello, um grande especialista em responsabilidade civil no transporte aéreo e também grande apaixonado por aviação. A ideia hoje dessa breve apresentação, que temos só meia hora para falar um pouco sobre a Convenção e também em respeito aos próximos palestrantes, eu pretendo passar para vocês um breve... Onde é que aperta aqui, por favor? Obrigado. Contar um pouco do contexto da Convenção da Cidade do Cabo, histórico, as razões para o sucesso da Convenção no cenário mundial, ao que ela se aplica, alguns dos principais conceitos da Convenção, como aconteceu a ratificação pelo Brasil e declarações do Brasil. Já faço uma ressalva que sempre que for tratado aqui nessa apresentação, Convenção deve ser entendido como a Convenção da Cidade do Cabo, interpretada em conjunto com o protocolo aeronáutico, que é o protocolo relevante para nós aqui na apresentação. Isso porque a Convenção possui outros protocolos, como o protocolo ferroviário, o protocolo aeroespacial e um quarto protocolo que está sendo estudado, que é o protocolo para mineração, agricultura e construção civil, sendo que o Brasil implementou somente o protocolo aeronáutico até hoje. Eu trago uma frase do professor Antônio Junqueira de Azevedo, da Universidade de São Paulo, que diz que o negócio jurídico é um negócio jurídico e todas as suas circunstâncias. Isso é bastante importante para entender a aplicabilidade da Convenção da Cidade do Cabo. Quando considerarmos o que motivou a implementação dessa convenção, a elaboração dessa convenção e desse protocolo, quais eram as circunstâncias do setor e como isso deve ser interpretado, principalmente pelo judiciário, no momento de aplicação da convenção, para que seja respeitados os seus termos, independentemente de particularidades de direito interno. Então, historicamente, as companhias aéreas operavam como estatais. A partir do momento em que inicia-se a desestatização, a privatização, a entrada do capital privado na atividade aérea, surge uma nova realidade em relação ao risco de crédito e ao financiamento de aeronaves. Aeronaves que são equipamentos altamente, com um valor bastante elevado. Uma aeronave que faz a ponte aérea, por exemplo, 30 milhões de dólares. Antes, os credores, os financiadores, olhavam para essas companhias aéreas e o risco de crédito era principalmente o quê? O risco do Estado, o risco de crédito soberano. Quando essas empresas se tornam privadas, o risco de crédito passa a ser o risco de crédito de uma empresa como qualquer outra, de uma organização privada, de uma sociedade comercial. E, nesse contexto, os financiadores, acostumados a lidar com o risco de crédito estatal, começam a se questionar
em relação à segurança jurídica dessas operações. Como é que eles fariam empréstimos de somas tão elevadas de valores e estariam sujeitos às variações dessas empresas, companhias aéreas que sempre operam com alguma dificuldade, uma margem mais baixa, é comum recuperação judicial ou falência de companhias aéreas no mundo inteiro. Então isso gerou uma preocupação muito grande. Paralelamente a isso, com a evolução tecnológica, os equipamentos cada vez mais caros, com novas rotas e maior alcance, uma pluralidade maior de jurisdições eram alcançadas por essas aeronaves, o que também, por um lado, aumentava a necessidade de maior segurança jurídica. Além disso, por força do artigo 37 da Convenção de Chicago, de 1944, os estados sempre lograram uma maior uniformidade nos seus regulamentos aeronáuticos. Isso também no que diz respeito a matérias de financiamento. Depois eu vou compartilhar a apresentação com todos, mas trouxe duas citações das agências de rating, de avaliação de crédito, sobre a atividade das companhias aéreas e como esses credores estão expostos a riscos. Riscos de liquidez, de obtenção de financiamento, variação cambial, um acidente aéreo pode impactar toda uma companhia e prejudicar a sua capacidade financeira. E as agências de rating também fazem uma verificação das particularidades de cada jurisdição para assegurar a segurança jurídica e o cenário onde esses credores colocariam dinheiro, como que eles estariam protegidos num eventual cenário de inadimplemento. Então, as primeiras iniciativas sobre esse tema, em 1928 nós já encontramos algumas disposições sobre as regras aplicáveis a embarcações, em 1928 pouquíssimas aeronaves, mas um dos artigos do Código Bustamante dizia que aplica-se também às aeronaves as regras relativas a embarcações, aos navios. Em 1943, Convenção de Roma, a regra sobre sequestro e apreensão de aeronaves, mas cuja principal preocupação era a segurança da navegação e o tráfego aéreo, porque permitia que essas aeronaves que voavam cada vez mais longe e passavam por mais jurisdições, regras específicas para um determinado estado não apreender uma aeronave numa missão pacífica, numa missão de voo. Em 1948, após a celebração da Convenção de Chicago, a primeira iniciativa que mais se aproxima ao que é hoje a Convenção da Cidade do Cabo, que é a Convenção de Genebra, que tratava sobre o reconhecimento internacional de direitos sobre aeronaves. Em 1988, por iniciativa do NIDROA, é elaborada uma convenção, que é chamada Convenção de Ottawa, sobre regras específicas do leasing. Essa que caiu em desuso e foi muito pouco utilizada. Então, foram encomendados estudos preparatórios. Os dois grandes professores que elaboraram estudos sobre a Convenção da Cidade do Cabo e o protocolo aeronáutico, professores canadenses, que fizeram uma análise empírica na época sobre o que poderia melhorar no cenário global se houvesse maior segurança jurídica para as estruturas de financiamento de aeronaves. E, muito resumidamente, o resultado seria uma maior segurança jurídica por força de uma harmonização, uma facilitação do acesso ao crédito, modernização da frota, geração de empregos e redução de preço de passagens. E por que esses benefícios diretos e indiretos? Porque, olha, uma companhia aérea que tem um crédito facilitado, e nós temos exemplos claros, como, por exemplo, o caso da Latam, que a Ingrid vai mencionar aqui, de uma estrutura inovadora que foi implementada em 2015, permitiu que a empresa trouxesse aeronaves ainda mais modernas para o país, aeronaves que gastam menos combustível, que, portanto, podem representar uma diminuição no custo da companhia para aquela operação e chegar até a geração de empregos por aumentar a capilaridade aérea e também redução das passagens, do preço das passagens. Então, as conclusões do estudo, que eu também transcrevo e vai ficar à disposição para vocês, e um breve histórico. Então, em 1988, foram encomendados esses estudos. Em 1989, os estudos preparatórios são elaborados. Em 1990, o NIDROA, que foi determinado como depositário oficial da Convenção da Cidade do Cabo e do protocolo, circula um questionário para todos os países membros do Instituto, perguntando diversas questões sobre a convenção, sobre um projeto de convenção para
equipamentos móveis de alto valor. A ideia inicial era que a Convenção da Cidade do Cabo seria uma convenção única, aplicável para equipamentos de alto valor. Recebeu várias respostas, inclusive do Brasil. Foi formado um grupo de trabalhos presidido pelo professor Sir Roy Good, que ainda é vivo, um professor da Universidade de Oxford, que foi encarregado de elaborar o primeiro texto da Convenção da Cidade do Cabo. Em 1996, formado o Aviation Working Group, que é o grupo de trabalho liderado pela Boeing, Airbus e instituições financeiras para elaboração do protocolo aeronáutico e participação nessas discussões. Em 1998, adesão da IATA e da ICAO. Em 2001, realizada a conferência diplomática na Cidade do Cabo, contando com delegações de 68 estados e 14 organizações internacionais, inclusive com a participação do Brasil. Em 2006, 8 ratificações de Estados-membros, ela entra em vigor no cenário internacional. Em 2019, ela conta com 65 Estados contratantes e mais a União Europeia. Isso considerando o protocolo aeronáutico. A Convenção conta com mais de 72 Estados contratantes, mas alguns Estados implementaram a Convenção da Cidade do Cabo, mas ainda não implementaram o protocolo aeronáutico. Transcrevi alguns trechos do preâmbulo da Convenção da Cidade do Cabo, que trazem esses conceitos, principalmente sobre ampliação das vantagens econômicas, os interesses que motivaram a elaboração da Convenção, que são os primeiros considerandos, e os últimos 3 do protocolo em si. Essa convenção é considerada por muitos professores internacionalistas como uma das convenções mais bem-sucedidas em matéria de direito internacional, tendo em vista o grande número de adesões em um curto espaço de tempo. E quais são os principais motivos desse sucesso? Primeiro, a participação bastante ativa e pesada da indústria. Boeing e Airbus, grandes concorrentes, se uniram para a elaboração da Convenção da Cidade do Cabo e discussão do protocolo aeronáutico. Também toda a participação da IATA, da ICAO, que inclusive foi um membro da IATA que sugeriu o item seguinte que eu apresento, que é o mecanismos de convenção principal e protocolos específicos. Lembrando que inicialmente a ideia era que a convenção seria uma convenção única, aplicável a equipamentos móveis de alto valor. Mas, no momento das discussões dos grupos de estudo, o que se notou é que, primeiro, havia uma particularidade muito grande em cada tipo de equipamento. E segundo, que os interesses das indústrias eram distintos. Então, notava-se que seria muito difícil ter um grande número de adesões se a convenção fosse uma convenção única, não separada por indústria. Então, foi feita uma proposta de uma convenção principal e de protocolos específicos que alterariam alguns artigos específicos da convenção em si por indústria. E aí foi dividido em indústria ferroviária, indústria aeroespacial e indústria aeronáutica. O protocolo aeronáutico é o mais bem sucedido. Além disso, mecanismos de declarações, a Convenção da Cidade do Cabo e o protocolo, eles não contam com o sistema de reservas, então país nenhum pode fazer algum tipo de reserva no momento de implementação, e se o fizer, isso impacta a possibilidade de obter o desconto da lista da OCDE, porque não é considerado uma implementação qualificável, e trabalha com mecanismos de declarações, que também foi uma iniciativa para facilitar a harmonização, que permitiria que cada estado, no momento de implementação da Convenção da Cidade do Cabo, optasse por uma ou outra alternativa, declarasse, por exemplo, se aplica um artigo relativo à insolvência, se aplica um artigo relativo a cancelamento de matrículas de aeronaves, que esse mecanismo de declarações foi criado justamente para permitir que tantas jurisdições tivessem uma maior flexibilidade no momento de implementação, para que a convenção conversasse com os ordenamentos jurídicos domésticos. E com 2 objetivos principais: comercial, facilitar o financiamento e baratear o acesso ao crédito, e o diplomático, promover a harmonização. E nessa questão de promover a harmonização é outro ponto que também justifica e explica o sucesso da convenção. Diferente, por exemplo, de uma lei modelo
como tem sido proposta no âmbito das Nações Unidas e UNCITRAL, uma lei modelo para falências, a Convenção da Cidade do Cabo ela não busca uniformização. Ela não é uma convenção que deve ser implementada no país como uma lei que reforma todos os instrumentos jurídicos, todos os diplomas legais de uma dada jurisdição. Ela é uma convenção que busca a harmonização. Ela é muito específica, trata de um tema altamente especial, que é financiamento de equipamentos móveis de alto valor, equipamentos móveis que ainda não é todo equipamento móvel de alto valor, há uma limitação até na própria aplicação da Convenção e do Protocolo Aeronáutico, e respeita os diplomas legais domésticos e busca uma harmonização, mas não uma uniformização. Uma lei modelo, quando ela é implementada, ela revoga, por exemplo, diversos artigos da legislação doméstica, o que não acontece expressamente na Convenção da Cidade do Cabo. É sim uma discussão sobre conflito de leis e qual princípio deve ser adotado para a prevalência da Convenção, que o que eu defendo é principalmente o princípio da especialidade. Então, ao que a Convenção se aplica? Convenção e Protocolo Aeronáutico. Se aplica ao que é definido pela Convenção como objetos aeronáuticos. E o que são objetos aeronáuticos? Aeronaves, o casco, conforme a definição da Convenção de Chicago, helicópteros, mas não qualquer helicóptero, helicóptero que transporte no mínimo 5 pessoas ou 450 quilos de cargas, e motores de aeronaves, sendo motor a jato mais do que 1.750 libras de potência e turbina ou pistão mais do que 550 cavalos de potência. E como que se determina a aplicação da Convenção e do Protocolo? Por um critério, por um princípio de territorialidade. Duas regras muito simples. Convenção se aplica sempre que são verificadas a localização do devedor ou a localização do objeto aeronáutico, sem qualquer requisito adicional, e independe do registro internacional. O registro internacional não é um requisito obrigatório para a aplicação da Convenção da Cidade do Cabo. Como o Brasil se tornou um Estado contratante, todas as operações, todos os contratos de garantia, todos os contratos que, nos termos da Convenção e do Protocolo, são considerados contratos de garantia, se relacionando a uma aeronave, ou a um motor, ou a um helicóptero localizado no Brasil, ou cujo devedor esteja localizado, sediado no Brasil, a Convenção se aplica, independentemente da vontade das partes, ainda que as partes possam, por disposição da Convenção, afastar a aplicabilidade. Ou seja, em não havendo nenhuma disposição contrária das partes concordando em não aplicar a Convenção da Cidade do Cabo, a Convenção da Cidade do Cabo se aplica automaticamente, independentemente do registro internacional. O registro internacional, que é um dos mecanismos previstos pela Convenção, ele é essencial para garantir a prioridade dos direitos internacionais de garantia, mas não para fins de Constituição. Os principais conceitos trazidos pela Convenção da Cidade do Cabo. Ela tem regras específicas muito claras. Regras sobre a lei aplicável. Então, qual é a lei aplicável a um contrato de financiamento de aeronave objeto da Convenção da Cidade do Cabo? A lei aplicável é a lei escolhida pelas partes. Além disso, para alguns temas, a Convenção deixa essa definição para a própria lei do país onde a aeronave estiver localizada. Ou seja, ela não determina uma regra para que se aplique, que a lei aplicável será sempre, por exemplo, a lex situs. A lei aplicável será a lei aplicável conforme a legislação doméstica de onde aquela aeronave está registrada. Traz medidas protetivas novas. No mundo não existe um conceito como no Brasil. Já trabalha-se o conceito de medidas cautelares, em algumas jurisdições isso não existia. Então a Convenção traz também essa possibilidade de um credor, num inadimplemento de uma companhia aérea, conseguir reaver o bem, independentemente de ter uma decisão final, uma decisão de mérito de um determinado juiz. Ainda que isso no Brasil já existisse. Regra sobre falência e insolvência, que foi o que foi muito discutido no caso Avianca Brasil. Prazos específicos, então a Convenção determina, por exemplo, qual é o prazo que o judiciário de determinada jurisdição deve levar para emitir uma decisão ou uma ordem judicial para garantir o acesso ao bem aeronáutico, a reintegração de posse de um bem aeronáutico. Regras de prioridade de interesses e garantias. Cria um registro internacional.
Existe aqui no Brasil os registros públicos, um registro público específico, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro, que registra todos os contratos, garantias, direitos reais, direitos de uso aplicáveis a aeronaves, motores, helicópteros registrados no Brasil com matrícula brasileira, mas a convenção foi além, criou um registro internacional. Um registro internacional que é um registro muito simples, onde são inscritas apenas as informações relativas ao objeto. Então é uma descrição do equipamento, número de série, qual o tipo da garantia, data de validade daquela garantia, credor e devedor, somente. Nada além. Não é necessário apresentar documentos ao registro internacional. Ninguém manda cópia de contrato para o registro internacional. É um sistema totalmente digital, totalmente online, acessado por computador e muito barato. E que segue uma regra de first to file. O primeiro a registrar vai ter a prioridade. Por fim, a convenção também traz o conceito da IDIRA, que isso foi bastante discutido também no caso Avianca, que é uma autorização irrevogável para cancelamento de matrícula e exportação de um bem aeronáutico. Porque no momento de inadimplemento, o credor pode obter a reintegração de posse de uma aeronave e depois ele precisa tirar a aeronave do país, cancelar a matrícula, registrar essa aeronave numa nova jurisdição. Antigamente, esse processo dependia do que era chamado de procurações para deregistro, que havia grande discussão no Brasil sobre a validade desses instrumentos. A Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo Aeronáutico criam um documento próprio, que é um documento simples, de 2 páginas, assinado pelo devedor, pela companhia aérea, operador ou operador da aeronave, registrado junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro, e no momento de inadimplemento, a parte credora, a parte a quem foi outorgada essa autorização, tem o direito de ir até o registro, solicitar o cancelamento da matrícula. E esse cancelamento de matrícula deve ocorrer em até 5 dias úteis, conforme prevê a convenção, e sem qualquer requisito adicional, pedido adicional. Então, as autoridades não podem pedir, por exemplo, obtenha uma decisão judicial. Mesmo porque a gente vai ver que nas declarações feitas pelo Brasil, então no momento em que o Brasil depositou o instrumento de adesão à Convenção da Cidade do Cabo e ao protocolo, ele fez algumas declarações. Foi dada total liberdade para o Brasil declarar o que quisesse. Ele poderia declarar que tudo vai depender de autorização judicial. E o que o Brasil declarou foi: tudo depende de autorização do judiciário, qualquer medida da convenção, exceto pelo uso das IDIRAs. Ou seja, o uso de IDIRAs não depende de acesso ao judicial. Todo o resto depende e deve seguir o rito previsto no Brasil. Ou seja, reintegração de posse de uma aeronave, não existe reintegração de posse de uma aeronave segundo o protocolo aeronáutico. O que existe é reintegração de posse de uma aeronave, segundo o rito previsto no Código de Processo Civil, mas observando as regras complementares previstas na Convenção da Cidade do Cabo, as regras específicas. Então, a ratificação pelo Brasil ocorre em maio de 2013, com o Decreto 8008, que não é um tratado de direitos humanos, então não tem status de emenda constitucional e, portanto, não podemos alegar o princípio da superioridade desse tratado, exceto quando comparado, por exemplo, com uma resolução da ANAC, com uma portaria ou com uma legislação que não uma legislação ordinária aprovada pelo Congresso. Tem o status de legislação ordinária e o Brasil, diferente de algumas jurisdições, como por exemplo o Canadá, não fez nenhuma declaração ou nenhuma ressalva sobre a prioridade, a prevalência da Convenção da Cidade do Cabo. Então, os operadores do direito, sempre que se deparam com um possível conflito de leis, como aconteceu no caso Avianca, precisam considerar os princípios para a solução de antinomias. São 3. O princípio da superioridade, que nesse caso não se aplicaria, por exemplo, entre um conflito entre a Convenção da Cidade do Cabo e o Código de Processo Civil ou com a Lei de Falências. O princípio da anterioridade, que no caso da Convenção e do Protocolo se aplica quando se considera que o Código Brasileiro de Aeronáutica é de 1986, por exemplo. Mas o principal, que deve ser o mais utilizado, que é o princípio da especialidade, já que a Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo Aeronáutico são altamente especiais em relação a qualquer outra legislação no Brasil. Então, as regras previstas na Convenção da Cidade do Cabo, por exemplo, em relação a falências, são regras mais específicas do que as próprias regras previstas na atual Lei de Falências. Por quê? Porque o escopo de aplicação, o campo de aplicação dessa convenção é muito restrito, somente para aqueles objetos aeronáuticos.
Então, uma pequena linha do tempo sobre tudo o que aconteceu na convenção em relação ao Brasil. Em 2001, a adoção, porque o Brasil assinou a convenção na Cidade do Cabo. Em 2006, ela entra em vigor no campo internacional. O Brasil deposita o instrumento de adesão junto à UNIDROIT em 30 de novembro de 2011, se torna um Estado contratante em 1º de março de 2012. O decreto presidencial só é emitido em 15 de maio de 2013. Em 14 de março de 2014, a ANAC aprova resoluções específicas sobre a utilização de códigos para registro internacional e o uso das IDIRAs, e em maio de 2017 o Brasil é incluído na lista da OCDE, que essa lista da OCDE o que é? Uma lista de que, segundo a qual os países que dela fazem parte fazem jus, têm direito a receber uma taxa melhor de financiamento por parte das instituições financeiras. Porque seguindo o que o Exim Bank dos Estados Unidos fazia, é quase como se existisse um selo de certificação de que a jurisdição é uma jurisdição mais segura. Portanto, o OCDE dá um selo, assim digamos, para aquela jurisdição, de que é uma jurisdição mais segura e que deve seguir e aplicar as disposições da Convenção da Cidade do Cabo e do Protocolo Aeronáutico e, portanto, uma facilidade maior para a satisfação do crédito de um credor numa estrutura de financiamento de aeronaves. Esse tema vai ser ainda discutido porque, com o descumprimento do tratado pelo Brasil, no caso da companhia aérea Avianca, existe um debate sobre a permanência do Brasil nessa lista. Então, é algo ainda para ser verificado nos próximos meses, nos próximos anos. O que eu chamo a atenção para as questões da retificação no Brasil é que, como parte do meu estudo durante a dissertação, durante o mestrado, eu tive bastante interação com o Ministério das Relações Exteriores, que deu acesso a todo o histórico de implementação da Convenção da Cidade do Cabo e do Protocolo Aeronáutico no Brasil. Porque eu achava bastante importante que fosse considerado e fosse estudado porque o Brasil implementou a Convenção da Cidade do Cabo. Entender o que motivou também o Brasil a implementar, para que, num momento de conflito, como foi o caso da Avianca, os juízes pudessem ter acesso e pudessem entender por que foi feita uma declaração sobre 30 dias no Brasil. Por que teve tanta pressão por parte da indústria para a aplicação e para a ratificação dessa convenção. Então, tendo acesso a isso, o que eu pude notar foi uma participação muito grande da Embraer. A Embraer defendia pesadamente a adoção da Convenção da Cidade do Cabo, por considerar que isso facilitaria o acesso ao crédito e, portanto, poderia beneficiar até a própria Embraer nas vendas para o Brasil e para o exterior, porque a Convenção da Cidade do Cabo não se aplica somente a transações internacionais. O Brasil fez uma declaração que a Convenção da Cidade do Cabo também se aplica para transações domésticas. Além disso, o DAC iniciou a participação na elaboração de alguns pareceres e memorandos para o governo sobre a Convenção da Cidade do Cabo, sobre a particularidade de registro, sobre essas questões de prazos, viabilidade ou não da implementação da Convenção, que depois essa função foi continuada pela ANAC. E em todas essas discussões, o mais interessante é que, primeiro, não há em nenhum lugar uma discussão sobre o prazo, o famoso prazo de 30 dias, que foi discutido bastante na Avianca, que é uma declaração feita pelo Brasil dizendo que, em caso de insolvência ou falência de uma companhia aérea ou de um operador, de um devedor numa estrutura de financiamento, em até 30 dias, ou paga a dívida ou devolve a aeronave. A convenção não dá outra saída. A alternativa A, que foi acolhida pelo Brasil, ela é simples assim: ou entrega a aeronave, ou paga a dívida depois de 30 dias. O Brasil fez essa declaração, foi uma sugestão num parecer da ANAC, mas sem qualquer justificativa adicional. Se não me engano, só outros 2 países declararam a 30 dias, todos os outros o mínimo é 60. Então existe uma grande discussão por que o Brasil aplicou 30. Infelizmente, isso não é algo que é sujeito, que pode ser alterado pelo Brasil. A convenção não permite esse mecanismo. O Brasil precisaria fazer toda uma implementação, todo o processo de implementação de novo, se desejasse alterar esse prazo de 30 para 60 dias. O que aconteceu na prática no caso Avianca é que um juiz afastou esse prazo de 30 dias, prolongou isso dizendo, não, ao invés de 30 dias, eu não vou aplicar essa regra, a aeronave tem que ser devolvida, vamos esperar que se espere até a conclusão da Assembleia de Credores da companhia, o que foi bastante criticado no cenário internacional.
Então, algumas declarações feitas pelo Brasil. O Brasil, por exemplo, declarou que as garantias não convencionais que na lei do Brasil têm ou terão prioridade, vão ter uma prioridade sobre uma garantia internacional. O Brasil fez uma ressalva para que o governo pudesse continuar a sequestrar ou apreender aeronaves conforme as regras aplicáveis aqui no direito local. E a principal é que a República Federativa do Brasil declara que todos os tribunais competentes do Brasil, assim determinados de acordo com as leis e regras da Organização Judiciária do Brasil, são os tribunais competentes para fins do artigo 1º e do capítulo 12 da Convenção, e de que todas as medidas dependem dessa autorização do Judiciário. Ou seja, a Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo Aeronáutico no Brasil não afastam a aplicação do Código de Processo Civil, não afasta a necessidade de ir até o Judiciário para obter a satisfação ou esses remédios. A Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo o Brasil não aceita o conceito de autotutela, portanto, esses self-helps, que são medidas, por exemplo, permitidas no ordenamento jurídico americano, no Brasil não possuem equivalência. E também as declarações feitas ao protocolo, como dito, os 30 dias para casos de arrendamento ou gestão, venda ou aplicação do produto de uma aeronave, 10 dias para conservação, posse e controle. A aplicação da alternativa A, que é justamente essa alternativa em relação à insolvência e que diz esse prazo de 30 dias, a aplicação das IDIRAs e a aplicação de uma regra segundo a qual a ANAC é uma autoridade que ainda permanece com atividade no caso do registro internacional. A ANAC teve uma preocupação muito grande e isso foi manifestado durante esses pareceres apresentados antes da implementação pelo Brasil, de que, criando-se um registro internacional, não existiria mais justificativa para um registro brasileiro, para um registro local, o que era um entendimento um pouco errado, porque a maioria dos países implementa a Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo Aeronáutico e mantém todos os registros, e o registro internacional acaba sendo só um passo a mais nos registros dessas garantias. É assim, por exemplo, na Inglaterra. Então, o Brasil declarou que, para todas as operações, as partes interessadas em fazer um registro junto ao registro internacional nesse site, elas precisam obter um código especial, um código de autorização, que é um código solicitado ao registro aeronáutico aqui no Brasil, que emite esse código muito rapidamente, e aí a parte pode concluir o seu registro em relação à garantia. Feito esse breve panorama e bastante rápido sobre as particularidades da Convenção, o que foi debatido bastante no Brasil e que eu deixo para reflexão é a Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo Aeronáutico, na minha visão, devem sempre prevalecer por força do princípio da especialidade. Além disso, as partes, o judiciário brasileiro, esqueceu também que, além dessa ser uma convenção, um tratado com força de lei ordinária, com força de contrato entre as partes, contrato entre o governo brasileiro, que assim se obrigou e que teve total chance e autonomia de definir, por exemplo, que em caso de insolvência o prazo seria 120 dias e optou por 30. Não foi uma convenção que o Brasil não teve espaço para negociação ou para flexibilização dos seus termos. Além disso, não foi uma convenção e um tratado que, quando foi discutido pelo Congresso brasileiro, teve grandes discussões. As transcrições das atas das comissões no Congresso e até mesmo da votação, a aprovação pelo Congresso da Convenção da Cidade do Cabo e do Protocolo Aeronáutico se deu por aclamação. Manifesta-se os contrários, aprovado. Não teve uma discussão maior no Congresso e nem nas comissões. A Embraer defendia que era muito importante para a indústria e assim seguiu, sem discussões que estão sendo trazidas hoje após a implementação do tratado e, na minha visão, de uma maneira errada, porque o Brasil vai e descumpre um tratado. Então, descumpre esse tratado, mas descumpre também a Convenção de Viena sobre Direito de Tratados, que nos seus artigos 26 e 27 colocam que um tratado tem força de lei, tem força de contrato entre as partes e, portanto, deve ser observado o princípio do pacta sunt servanda, e, além disso, que nenhum Estado contratante, o Brasil é Estado contratante segundo a Convenção de Viena de Direito de Tratados, deve invocar regras de direito interno para afastar a aplicabilidade de um tratado internacional.
E foi isso que aconteceu no caso Avianca. No caso Avianca, o que motivou o juiz a afastar a aplicação da Convenção da Cidade do Cabo e do Protocolo Aeronáutico foi o argumento de um suposto ferimento ao interesse público, já que se fosse respeitada integralmente a Convenção, a companhia aérea teria que ter devolvido todas as aeronaves ou o judiciário dado todas as medidas para a reintegração de posse dessas aeronaves dentro dos 30 dias, o que acabou acontecendo em 120 dias. Ainda teremos desenvolvimentos em relação a essa medida, mas, por outro lado, conversando com alguns credores e até mesmo com as agências de avaliação de risco, o que eles dizem é que, apesar do Brasil não ter respeitado o prazo de 30 dias, o limite para um investidor, para um credor, é 180 dias. E por uma questão de mercado, esses 180 dias para quê? Para que uma aeronave seja retomada pelo credor e o credor consiga colocar essa aeronave de volta em operação, gerando renda. E o que aconteceu? Outras duas companhias aéreas brasileiras tiveram interesse nessas aeronaves da Avianca. Todo mundo sabe que as aeronaves da Avianca foram para outras companhias locais e dentro desse prazo de 180 dias. Então isso também vai ser considerado, porque as medidas do judiciário brasileiro para a reintegração de posse da aeronave, as liminares foi em tempo recorde. Algumas liminares foram obtidas no mesmo dia em que ela foi distribuída. Pelo que eu verifiquei, todas as liminares foram, os credores conseguiram essas liminares dentro dos 10 dias previstos na convenção. O problema depois foi no momento em que a companhia aérea recorreu, e aí foi tudo travado pela decisão do juiz de falência, pela questão da Assembleia de Credores. Encerro por aqui a apresentação e deixo essas questões para consideração e debate aí pelos próximos palestrantes. Obrigado. Perguntas é agora ou depois? Não, vou fazer uma pergunta agora. Posso fazer? Não, é que o doutor Antônio já teve que sair, aí eu fiquei aqui no lugar dele para fazer as perguntas. Obrigada pela palestra, foi bem esclarecedora, bem interessante saber vários detalhes do tratado que a gente não sabia, até da questão da aprovação aqui no Brasil. Foi bem interessante. Eu ia perguntar como é que ia ficar essa questão da credibilidade do Brasil no cenário internacional perante a OCDE, que você falou que não sabe ainda como é que vai ficar, mas eu também não sabia dessa questão das aeronaves terem saído em até 180 dias. Isso é visto no mercado de uma maneira positiva, então isso vai interferir talvez positivamente para o Brasil, talvez ainda consiga ter esse desconto lá, essa questão do financiamento na OCDE. Eu queria saber mais ou menos a sua percepção em relação a isso, apesar de você já ter falado um pouco. No momento, o que aconteceu? A convenção ela foi implementada no Brasil. Logo depois que ela foi implementada, uma companhia aérea, posso até citar o nome, que é a Latam, conseguiu criar uma estrutura de financiamento muito inovadora, com uma taxa bem mais barata, que é o EETC, WTC também chamado, que é captar recursos no mercado internacional, no mercado de capitais. E no momento de análise das agências de avaliação de crédito, das agências de risco, dessa possibilidade de operação, foi feita toda uma análise do ordenamento jurídico brasileiro e da implementação da Convenção da Cidade do Cabo. Hoje, se isso fosse as agências de avaliação, hoje já tem uma outra visão do mercado brasileiro. Porque na época elas falavam, o Brasil deve implementar, deve cumprir a Convenção da Cidade do Cabo por força principalmente do princípio da especialidade e pelo histórico de respeito aos tratados internacionais. E elas analisavam inclusive os precedentes em matéria de direitos dos passageiros, Convenção de Montreal, e até os precedentes no STF, um que é bastante interessante, um recente, no que o ministro Gilmar Mendes e Barroso, ao discutir a aplicação da Convenção de Montreal, falam, uma convenção que ela é mais especial do que qualquer outra lei especial no Brasil, especialíssima. Então, defendiam isso, esses mesmos conceitos foram replicados num parecer legal que foi compartilhado com a OCDE, e a OCDE considerou que o Brasil, principalmente por força do princípio da especialidade e por um histórico de respeito aos tratados internacionais, fazia jus à inserção na lista da OCDE. Não só isso é considerado.
as declarações que são feitas, por exemplo, se o país declara, em termos de insolvência, há duas alternativas. A alternativa A, que é essa que o Brasil declarou, que em 30 dias ou paga ou devolve a aeronave, ou a alternativa B, que a alternativa B dá uma liberdade maior para o administrador da insolvência, para o administrador judicial, para que ele decida o que ele vai fazer em relação aos contratos de financiamento de aeronaves. Então, essas declarações, a OCDE também analisou se o Brasil fez as declarações necessárias que devem ser feitas e se ele não fez as que não podem ser feitas para obter esse desconto. Então, agora o que vai acontecer é uma nova opinião legal vai ser elaborada para a OCDE e vai ser discutido sobre o Brasil permanecer ou não na lista. A Índia enfrentou situação bastante similar por descumprir a Convenção da Cidade do Cabo e o protocolo. E ela foi bastante prejudicada, porque gerou uma insegurança jurídica que prejudicou o acesso ao crédito, os credores ficaram mais preocupados, e aí eu até deixo para a Ingrid compartilhar um pouco a visão até de companhia aérea, que as companhias aéreas, pelo que eu ouvi, logo depois do inadimplemento e da situação da Avianca, elas enfrentaram sim maiores dificuldades de negociação com os credores, que têm autonomia para falar, não confio na jurisdição brasileira, vou segurar ou vou aumentar a taxa de juros, a taxa de exposição, por ter um risco maior de fazer negócios aqui no Brasil, infelizmente. Mais alguma pergunta? Esse é um tema que não é um tema objeto da Convenção da Cidade do Cabo e do Protocolo Aeronáutico, só esclarecendo isso. O que aconteceu no caso da recuperação judicial da Avianca, agora eu vou dar a minha opinião pessoal, é que o Código Brasileiro de Aeronáutica permite sim que slots, não que slots sejam comercializados, mas que companhias aéreas sejam comercializadas. O que a Avianca fez, nunca considerou que os slots eram dela. Os slots foram segregados em unidades produtivas isoladas, companhias aéreas, como se fossem subsidiárias da própria Avianca, e essas subsidiárias foram adquiridas por outras empresas. Mas esse é um tema muito delicado e um tema que a gente poderia passar a tarde inteira aqui debatendo. Obrigado. Vou convidar a vice-presidente, doutora Juliana Mesquita, para entregar o certificado de participação. E aí a gente tira a foto. Eu vou falar sentada, tem problema, Não. gente? Então tá bom. Obrigado. Obrigado. E eu vou passando aqui mesmo? Você vai aparecer Pra aqui, qualquer né? Você lugar? vê. Mas tem algum lugar que eu preciso apontar? Então, dando continuidade, agora eu convido a doutora Ingrid Vasconcelos, por favor. Oi? Pronto, todo mundo me escuta. Bom, depois dessa brilhante aula aí do Dr. Felipe, a minha intenção aqui, de uma forma bem despretensiosa mesmo, é debater um pouco a visão de operador aéreo, né? Porque a gente entendeu toda a parte técnica e na prática, né? E na prática toda essa história de convenção, de aplicação, de descumprimento, como é que a gente fica. Então, de uma forma bem despretensiosa, vou passar para vocês aqui um pouco da nossa visão como Latam, mas que com certeza se aplica a todas as meus colegas também de Gol, de Azul, Passaredo, porque, enfim, estamos todos aqui na mesma jurisdição. Então, assim, passa... Opa, aqui, né? Passou? Passou. Pronto. Como o Felipe já expôs bastante, depois da adesão do Brasil à convenção, principalmente por ser essa norma uniforme, as empresas, criou-se uma expectativa muito grande
das empresas aéreas, com toda essa segurança jurídica que passou-se a ter no nosso mercado. Como vocês sabem, o Brasil ele tem esse histórico de esferas recursais muito grandes. Então, especificamente, aí eu falo muito do universo Latam. Como eu vou explicar melhor dessa espécie de financiamento que a gente conseguiu depois da Convenção do Estádio do Cabo, você vê muito que no cenário Brasil existia muito essa desconfiança. Não seria uma desconfiança assim, do investidor lá fora, ao passo que você olha os nossos vizinhos. O Chile, por exemplo, não é um país que aderiu à Convenção da Cidade do Cabo e ele não tem esse problema, porque o próprio investidor internacional tem uma confiança muito maior no judiciário chileno do que no brasileiro. Olha só, né? Como é importante para o país. E a gente está falando aqui do terceiro mercado de aviação civil do mundo. Então, não é qualquer coisa, né? Então, toda essa expectativa gerou, sim, um cenário muito positivo para as companhias aéreas no Brasil. De uma forma bem breve, com a adesão do IDIRA pelo RAB, todos os procedimentos que foram criados, isso gerou, sim, melhores condições de financiamento para as empresas brasileiras. Como efeito prático, enfim, houve esse aumento da confiabilidade no sistema brasileiro, o que reduziu o risco do credor e claramente possui uma atratividade maior no investimento. Isso também foi possibilitado por algumas mudanças na Lei de Falências de 2005, que, unidas à implementação da Convenção da Cidade do Cabo, geraram esse cenário positivo para o Brasil, que possibilitou um aumento maior de financiamento de aeronaves pelo mercado de capitais, que era uma alternativa muito importante para o nosso setor. E justamente por essa possibilidade de você poder reaver os bens como collateral, como essa garantia, que é muito comum para o nosso financiamento. E em 2015, maio de 2015, mas depois de um longo período aí de cerca de quase 10 meses de negociação, a Latam conseguiu implementar essa emissão, esse financiamento que é o EETC, que foi a primeira companhia aérea na América Latina a conseguir fazer esse investimento. Foram mais de 17 aeronaves objeto desse investimento, foram 11 320, 2 350 e 4 Boeing 787. Como o Felipe disse, possibilitou a entrada de aeronaves mais modernas no mercado e de uma forma saudável para a companhia aérea, que conseguiu, enfim, uma grande vantagem aí no meio. Detalhes da operação, enfim, as operações são bem confidenciais e a estrutura é extremamente complexa, mas meu colega Felipe participou, inclusive, desse deal, e foi algo que, à época, foi muito noticiado, noticiado, porque foi uma dos deals de mais sucesso fora do mercado americano, porque era uma espécie de financiamento que era comum no mercado americano, mas você ter uma empresa fora dos Estados Unidos que conseguiu um deal desse na América do Sul, com certeza isso foi fruto de Cape Town. Como o Felipe bem explicou, as agências de rating, elas não olham só isso, elas olham todo um cenário, mas sem menor sombra de dúvidas, a adesão do Brasil ao Tratado de Cape Town possibilitou esse deal. E eu não falo só como o Latam, mas como todas as outras empresas também se beneficiaram, de certa forma, nesse sentido. Porém, tivemos depois disso, como bem noticiado na mídia, a questão do caso Avianca. Não vou entrar muito nos detalhes de tudo isso, mas acho que todo mundo aqui acompanhou bem. Particularmente a Latam tomou um protagonismo muito forte. O Jerome, nosso CEO, foi muito à mídia criticar e se mostrar preocupado, justamente em razão do histórico que a Latam tinha de defender essa questão e essa posição do Tratado Internacional, da Convenção da Cidade do Cabo, e se mostrou muito preocupado, porque, vamos ser francos, aqui a gente está falando hoje sobre a Convenção da Cidade do Cabo, mas o Brasil, historicamente, já tem a questão de Varsóvia e Montreal para as empresas aéreas, que já é um problema, já é uma pedra
no sapato. A gente está aqui num setor extremamente regulado, né? Com margens EBITDA de qualquer companhia aérea que você olha, você fala como isso se sustenta. São setor regulado, você tem a questão de combustível, você tem questão tributária. E aí, quando qualquer fator aparece que possa encarecer ou gerar um colateral maior para o maior custo, porque o maior custo da companhia aérea hoje é o arrendamento, é o valor do leasing que é pago. Então, algo que possa, de uma esfera, ainda que um percentual pouco, aumentar no nosso custo, é algo que impacta diretamente. Então, é algo que, sendo uma companhia aberta, o próprio Jerome falava muito para a gente internamente, né? Eu me sinto na obrigação de ir à mídia e expor essa posição, porque é uma preocupação. Sendo uma companhia aérea, a maior companhia aérea da América Latina, eu preciso expor a preocupação que é, para o nosso setor, esse desrespeito a um tratado. E fica também aqui, assim, foi para mim um grande exemplo, e acho que por isso que é tão importante, né? Você vê, a gente passou apenas pela primeira exibição aqui do Felipe, já gera várias dúvidas, e por isso que é tão importante esse debate. Nós, como operadores aqui do direito, a gente tem que se aprofundar no tema mesmo, para cada vez mais, como o desembargador Antônio disse, a gente tem que... É uma obrigação nossa também passar isso para os juízes e tudo mais. Então, era muito importante essa posição da Latam nesse sentido, naquele momento. Além dessa repercussão toda na mídia, ano a ano, a Convenção de Cape Town, ela atua de uma forma anual. Eles têm esse encontro em Oxford, que é um projeto acadêmico que eles seguem ano a ano. E esse ano a reunião acabou de ser agora, no começo agora no fim de setembro agora. E eu estive lá presente e uma são cerca de 2 dias de discussões, extremamente acadêmico. Esse grupo, que foi o grupo que criou toda a parte da legislação mesmo e da letra mesmo da Tratado de Cape Town, se reúnem ano a ano e discutem o cenário, itens, o que a gente pode mudar ou melhorar ou não. E, não para surpresa de todos, porque já era esperado, o Brasil foi tema, e o caso Avianca foi tema de todas as rodadas e todos os painéis. Então, assim, por um dia inteiro você via em Oxford o pessoal discutindo o caso Avianca. Os 2 professores, como o Felipe citou, o professor Satiro e o professor Adamec, que fizeram os pareceres que foram utilizados no processo da recuperação judicial, que foi muito acompanhado pelo juízo da recuperação judicial, e o outro a pedido dos lessors, dos arrendadores, que foi usado para contrapor esses pontos, estiveram lá debatendo e, assim, sem sombra de dúvida, foi o painel mais acalorado da discussão. Então, você vê, assim, os grandes especialistas no tema discutindo esse episódio, porque realmente a gente não está falando de qualquer mercado, a gente está falando do mercado brasileiro. E é algo que, respondendo já uma dúvida, antecipando a discussão aqui com a Natália, porque acho que aqui é um debate mesmo, o ponto que mais me preocupou, eu como operador aéreo, que a partir de 2020 vai existir um índice, que é o Compliance Index da Convenção de Cape Town. Eles preveem, já está implementado a partir de fevereiro. Então, além da questão da OCDE, você tem esse índice, que é como seria um rating mesmo, um scorecard para as jurisdições. E esse índice vai ser feito com base em critérios objetivos. Então, não é com base no achismo. A ideia é eles terem, em cada jurisdição, advogados top tier do AWG de cada país, respondendo a critérios objetivos. Então, tem um questionário, esse questionário já é pronto, e o questionário envolve perguntas como: houve prazo dado houve prorrogação do prazo além, ou seja, critérios objetivos. Ainda que ao fim do dia os lessors conseguiram colocar essas aeronaves com outros operadores aéreos, eu vou entrar com mais detalhes depois nesse ponto também, fato é, eles perderam muito tempo e dinheiro com tudo isso. E do critério objetivo, sim, foi desrespeitado aquilo que era a expectativa do lessor naquela jurisdição. Então, isso vão gerar scores para cada jurisdição, e eu não tenho a menor dúvida, assim, de tudo que eu discuti com esses professores de Oxford lá, que sim, o Brasil vai ser prejudicado, infelizmente.
Infelizmente. A gente rema tanto para conseguir algo que lá no final isso pode ser, sim, prejudicado. Então, esse foi um dos pontos que mais me preocupou nessa conferência em Oxford. Com base nisso, a gente pode tirar conclusões imediatas desse fator todo, olhando de novo pelo olhar de companhia aérea. Ao final, como o Felipe colocou, sim, os recursos foram aceitos e as aeronaves foram retomadas, mas depois de um longo estresse e custo aí. Muitas das discussões dos tribunais, elas foram se pautadas pela lei de falências brasileira, ignorando um pouco, foi utilizado a questão do Tratado de Cape Town, mas muito mais como um argumento e não como base para a tomada de decisão do judiciário. E fato é, como o Dr. Antônio Carlos Torres disse no começo aqui na introdução, a Convenção de Cidade do Cabo, ela não é conhecida pelos juízes ainda, entendeu? Então, acho que é muito uma obrigação nossa também de ter essa discussão para poder passar mais esse conhecimento também para o nosso judiciário. E, por fim, algumas reflexões que eu acho que a gente devia levar daqui. A sensação que nós temos como companhia aérea é que sim, há um cuidado maior dos arrendadores já em não só, eu não diria que, porque isso vai muito de segurança, de solidez financeira de companhia para companhia. Isso, sinceramente, pela Latam não foi impactado. Ao contrário, como a gente vê tendo investimentos na companhia, ela está muito bem. Isso não foi, em tese, impactado agora, mas a gente vê muito mais uma preocupação dos lessors em questões burocráticas. Então, a gente acha que eles vão começar a pedir uma questão de documentação a mais, um acompanhamento mais do leasing, se ele está sendo cumprido ou não, uma questão burocrática. Isso impacta, inclusive, até para o próprio RAB, porque já é algo que a gente sempre está cuidando de documentação, certidão, enlouqueço essas duas aqui com pedidos de certidão, mas eu sinto que é algo que pode não ser só uma questão também de security, de collateral, mas também a parte de documentação, eles possam engessar um pouco mais para o lado da companhia aérea. E isso também é mais burocrático, também é um problema, também é custoso para a gente. E algo que aí é uma visão minha pessoal, pode ser que haja uma possível alteração do artigo 199 da Lei de Falências, que é justamente quando a gente fala dessa questão de prazos e da adoção do que foi feito no caso da Avianca. Para mim, fato algo precisa ser ajustado ali para não dar margem a uma interpretação dúbia da própria legislação. Acho que, de uma forma bem breve, essa exposição que eu queria dar como companhia aérea. Oi. Nossa, foi bem esclarecedor, gostei. Obrigada, doutora Ingrid, pela exposição. Foi bem interessante trazer esse ponto aí atual, lá do que você participou lá nos Estados Unidos. Bem interessante, eu acho que realmente vai impactar negativamente para a gente, como eu já achava. Mas vamos ver aí as próximas cenas dos próximos capítulos, né? A gente está acompanhando e acredito que todas as empresas aéreas estão bem interessadas para ver como é que isso vai impactar para os próximos arrendamentos, e que é claro que a questão da burocracia aumentando gera mais tempo, todo mundo perde mais tempo, gera mais custos, né? E acaba já impactando de uma forma negativa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que eu já estou bem esclarecida do que é exatamente o que eu ia perguntar. Obrigada. Imagina. Então eu convido agora, por favor, a doutora Júlia para entregar o certificado de participação à doutora Ingrid Vasconcelos. E agora nós daremos uma pequena pausa de 10 minutos para um café. Obrigado.